Bom, esse vídeo aqui é para aumentar o contexto de João 17,3. Algumas pessoas pediram para aumentar o contexto, eu estou aqui para servi-los, podem pedir à vontade, tá bom? E outras pessoas estão dizendo que eu estou lendo fora de contexto João 17,3. Então vamos pegar João 17 e ver se realmente existe uma coisa fora de contexto. Versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aí, essa ideia de glorificação, ela está no versículo 4 e 5 de João 17. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra a qual me encarregaste. Agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui, em nenhum momento, Jesus está se chamando de Deus. Estamos pegando as palavras do próprio Jesus Cristo na oração sacerdotal, oração intercessória. João 17,3 diz assim: E a vida eterna é esta. Agora Jesus vai explicar o que é a vida eterna. Que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou na versão, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que Jesus está dizendo? Que para ter a vida eterna, nós temos que conhecer. Se você crê, você vai ter que conhecer. Sim, é uma via de mão dupla. O único Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. E se você ler todo João 17, você não vai ver em nenhum momento Jesus falando, eu sou Deus. Em nenhum momento. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre isso. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6 dizem assim: Pois, ainda que existam os supostos deuses, seja no céu, seja na terra, no entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Então o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito, está dizendo que existe um só Deus, o Pai. E aqui ele não chama Jesus Cristo de Deus, ele chama de Senhor e explica qual é a função de cada um, a função do Pai e a do Filho. Abrindo também em 1 Timóteo 2,5, o apóstolo Paulo explica assim: Porque há um só Deus, sim, o Pai, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Sim, Cristo veio a essa terra em figura humana, em forma humana. Por isso ele coloca, só existe um Deus e um intercessor, um mediador, que é o Filho desse Deus único. E uma coisa interessante também, que abrindo a carta de a carta de Tiago, ela diz assim, olha, Tiago capítulo 2, versículo 19. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Então até os anjos caídos acreditam que Deus é um. Ele não é uma unidade, ele é um. Agora vamos entender de onde as pessoas estão ensinando equivocadamente que Jesus é Deus. Mas primeiro, eu vou provar que tudo que Deus fala, o Pai tem mandado Jesus falar. João 15, versículo 15, segunda parte, diz assim: Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Então Jesus só fala o que ele ouve do Pai. João capítulo 12, versículo 50 diz assim. Eu vou ler o 49 e 50. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me a dizer e o que falar. Olha só. Tudo que Jesus diz, quem está mandando Jesus falar? O Pai. É para ampliar o contexto? Vamos ampliar o contexto. Versículo 50. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. O que é a vida eterna? Obedecer ao Pai. Também faz parte do mandamento da vida eterna. Então, se o Pai está dizendo que a vida eterna é conhecer o único Deus e a Jesus Cristo, nós temos que obedecê-lo. E aqui diz, o que eu falo é exatamente como o Pai me ordenou. Agora vamos entender. Tudo que Jesus fala
é o Pai que manda ele falar. Perfeito. Agora vamos ver de onde as pessoas estão tirando que Jesus é Deus. João capítulo 10, versículo 31, 32 e 33. Diz assim: Então os judeus pegaram outra vez pedras para apedrejá-lo. Jesus lhe disse: Eu vos mostrei muitas boas obras da parte de meu Pai. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus lhe responderam: Não é por alguma boa obra que queremos te apedrejar, mas por blasfêmia, pois sendo tu apenas um homem, te fazes Deus. Então quem estava acusando Jesus de ser Deus? Não era Jesus, eram os fariseus. E ele continua. João capítulo 10, versículo 34, 35, 36 e 37. Diz assim: Jesus lhe respondeu: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, por que então dizeis tu blasfemas? Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, por eu ter dito, eu sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não creais em mim. Então, o que Jesus está dizendo? Eu não sou Deus. Eu sou filho de Deus porque eu faço as obras de meu Pai. Quem está dizendo que eu sou Deus são vocês. E a própria Bíblia chama de Deus aquele a quem a Escritura é dirigida. Ou seja, a Bíblia diz que essa situação de deuses significa o quê? Que Jesus é Deus, então eu sou Deus. Que a palavra foi dirigida a mim, então eu sou Deus? Não. É esse que é o contexto. Agora, para finalizarmos, Isaías capítulo 9, versículo 6, tem um erro de tradução, vou trazer para você agora. O normal, né? O Padre Ferreira de Almeida. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Aqui tem um erro. Por quê? Jesus não pode ser pai. Olha o que diz o hebraico. Pois nasceu entre nós uma criança, um filho nos foi dado, e sobre seus ombros estará a autoridade. Por isso, o maravilhoso conselheiro, o Deus Todo-Poderoso e o Pai Eterno nos deu o príncipe da paz, ou o seu príncipe. Que tal hoje entendermos melhor esse contexto e saber que Jesus não é Deus, e sim o Elohim, o nosso Senhor e o Filho do Deus Todo-Poderoso? Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.